No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A história da humanidade, quando vemos o caminho histórico, dos homens, vemos que houveram algumas discussões, e algumas querelas, alguma busca por saber como tudo começou, qual é o princípio fundamental de todas as coisas. E na Grécia foi onde teve grandes escolas dos pensadores, acerca destes pensamentos. E alguns pensadores destes buscaram dar respostas a isso. Tales de Mileto apresentava que era a água, Anaxímenes dizia que era o ar, Heráclito apresentava como sendo o fogo, Anaximandro dizia que era o áperon, que é o ilimitado, aquilo que é desconhecido. Mas não tinha certo regrar, houve certa expansão e o modo como as pessoas se comportavam, como eles se apresentavam, buscava expressar quem aderia, e as pessoas foram também buscando este olhar também acerca das bases, não só da origem das coisas, mas do modo de agir. E ainda que também na Grécia tivesse também esta expressão sobre a moral, no Mediterrâneo, em Israel, olhou-se bastante para isso, olhar também para o agir humano. E por isso tinha-se, além dos mandamentos, outros 600, mais de 600 preceitos, mais de 600 mandamentos, o que fazer, quem vender, como as relações gerais, como lavar as mãos, qual o horário de falar, de agir, de todas as coisas, eram expressas, e de modo que se tinham disputas, no templo, diante daqueles estudiosos, os mestres da lei, os saduceus, o que era melhor, o que era precedente, quando que uma coisa, porque às vezes colidia. E, e aí, certa vez, tempo Nosso Senhor, na plenitude dos tempos, um mestre da lei então questiona Jesus. São Mateus relata isso no capítulo 22 do seu Evangelho. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Nosso Senhor então responde, primeiro citando Deuteronômio 6, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento. E depois continua dizendo, e o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, citando Levítico 19 e 18. E diante deste responder do Senhor, o Senhor aquieta um pouco o nosso coração, porque de algum modo ele responde os dois princípios, o princípio de todo fundamental, o princípio criador de todas as coisas e o princípio do agir humano. E ao mesmo tempo o Senhor expressa neste resumo amar a Deus e amar ao próximo,
né, amar a Deus que resume os 3 primeiros mandamentos, né? E amar ao próximo, né, os segundos, os decorrentes, né, os 7 mandamentos decorrentes, né, a partir do quarto até o 10º. Né? Também expressa essas 2 tábuas da lei, né? As tábuas da lei, né, não estavam divididas em 5, né? Mas nesses 2 pontos, né, alguns apresentam assim, né, referente a Deus, os 3 primeiros mandamentos e os outros 7 mandamentos, né, na segunda tábua, né, as tábuas da lei. E, e assim a gente vê, né, entrando, né, nesta série de meditações que estamos fazendo, né, sobre o sacramento da confissão, vamos vendo todo o caminho, né, expressamos, né, e agora entramos para saber, né, fazer bem este exame de consciência, olhar esse olhar moral, né, sobre o nosso agir, sobre aquilo que fazemos, né, para tomar verdadeiramente posse, né, e saber, né, meu agir, como agir, né, porque agir, né, tivemos a primeira meditação introdutória, né, e agora este olhar, né, o que era o amor de Deus, primeiramente, nesta nossa meditação, né, e depois iremos examinar-nos, né. Eu amo a Deus, para saber, né, se eu amo verdadeiramente a Deus e buscar compreender isso, né, essas bases. Então, olhar, né, olhar este ato, né, ver isso, né, aquilo que é expresso, amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o teu entendimento, né. Este resumo dos 3 primeiros mandamentos, mas que se identifica de algum modo com o primeiro, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, de modo que São Marcos, o asceta, né, um dos escritores da Filocalia, ele diz, então, né, não há nada mais elevado que o amor a Deus. Quando olhamos este amor a Deus, né, podemos pensar, mas como? Né? E assim tem-se 2 coisas. Né? Primeiro, o amor a Deus e o amor de Deus. O amor de Deus tem por sujeito o próprio Deus. Né? E o amor a Deus tem por sujeito a nós. E assim se tem uma relação. Né? Quando olhamos o amor a Deus, existe uma relação, a causa e a consequência. Qual a causa do amor a Deus? Né? O próprio Deus, né? O amor de Deus por nós. Né? E a consequência são os meus atos. Né? E assim tentaremos olhar, né, para nesta meditação, né, esta causa, estas consequências do nosso modo de agir. Né? E porque, olhando agora um pouco, né, aquilo que apresentava ao início dessa meditação, né, por que responde, né, por que nosso Senhor responde, né, essas 2 perguntas, né, o princípio de todas as coisas e o princípio do agir? Porque quando olhamos, né, certa vez escutei uma história, né, de uma sala de aula, o professor lá estava na teoria de como começou a vida e tal, e aí falava da teoria do Big Bang, defendia, e aí um aluno católico, né, consciente das coisas, foi e perguntou para o professor, e antes? Aí o professor, né, querendo explicar as coisas, né, antes tinha um ponto de inflexão da matéria que estava ali se unindo, e antes? Antes tinha as moléculas, e antes? E antes? Até que o professor ficou sem resposta e ele, atônito, e o aluno próprio respondeu, professor, antes era Deus. Quase essa base, né, do prólogo de São João. Né? Então, antes era Deus. Né? Quando olhamos as teorias, né, as teorias do Big Bang, e enfim, né, o ato de dizermos que Deus criou tudo não nega tais teorias. Né? Até porque senão não teria sido um padre que o fez. Né? Um padre que tinha fé, que buscava, né, dar essas respostas, né? Mostrando que a ciência pode caminhar junto, né? A razão pode caminhar junto. Né?
Mas não tanto ficar nas teorias, né? Até porque parece a princípio que isso não tem muita coisa a ver com a nossa meditação. Entender, não, Deus fez tal, era antes, mas o porquê? Por que Deus criou tudo? Quando olhamos e entendemos Deus, vemos que Deus, a Trindade, ela basta-se a si mesmo, né? Não era necessário nada. Mas, ainda assim, Deus criou. Deus criou, primeiro, tudo aquilo que era imaterial, né? Os seres puramente espirituais, né? Os anjos. E depois criou todas as coisas materiais, né? Os planetas, né? A água, né? Os animais, os homens. E por que Deus criou, né? Como Deus criou? E algo que, olhando principalmente São João, e certa vez escutava uma meditação que ia nesse sentido, e dizia, como Deus criou? Deus criou no transbordar do seu amor, né? São João mesmo diz, né? Sua primeira carta, logo, né, no capítulo 4, versículo 16, Deus caritas est, Deus é amor, né? Deus é amor, e no transbordar do seu amor ele criou tudo. Até porque o amor ele não fecha-se em si mesmo, né? O amor é difusivo, né? E por isso ele transborda, e nesse transbordar ele cria, né? E assim vemos, né? O que vem logo depois, São João na sua primeira carta dizendo que Deus nos amou primeiro, né? E este amor de Deus é inteira doação, é inteira entrega, né? Total entrega. E o nosso amor por Deus é um ato de resposta a este amor que nos é dado, que nos é ofertado, né? E por isso podemos ver, né, aquilo que São João dizia, capítulo 4, 19 da sua primeira carta. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou tanto que nos chama, né, a sermos mais. Deus nos quer tão perto, nos quer tão próximo, nos ama imensamente que nos chama a ser mais do que meras criaturas. Termos uma relação com Ele mais do que a relação Criador-criatura. Ele nos chama a algo mais, a uma relação mais íntima. Pai, filho. São Paulo apresenta, né, nas suas cartas esse sentido. Somos filhos do Filho, né? Estamos enxertados em Cristo. E sendo filhos de Deus, assim podemos dizer, né? Devemos ter esta relação próxima, íntima. É claro que, assim como a relação de pai e filho, né, tem respeito, intimidade, proximidade, afeto, também a nossa relação com Deus deve ser assim. Uma relação de respeito, de intimidade, de proximidade, com afetos. E vemos com isso, né, que Deus ele nos ama verdadeiramente, né? Estes são os primeiros atos, né, da gente entender e compreender, né? O amor, este amor que impressiona, né, que nos toca. São João se impressiona tanto ao ponto de dizer, verde, que grande presente o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Nós o somos. Este amor que nos chama, que nos atrai, que nos eleva a ser mais, né? E Deus, vemos esse ato porque Deus nos cria por amor, nos transbordar do seu amor, né? E vai além de um mero criar, né? Porque quando o homem se afastou dele, ele ainda assim continuou amando. E por isso, né, diz São João, seu Evangelho, no capítulo 3, de tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho ao mundo, deu seu Filho unigênito. Por que nosso Senhor vem? Por amor. Por amor, Deus envia o seu Filho. Por amor, o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entrega para nos salvar, para nos resgatar. A cruz não é algo horrendo,
um sinal de uma tortura, de uma morte dolorosa. É mais, é uma demonstração de amor. É a prova de amor. São Paulo apresenta em uma das cartas, olha, alguém poderia até se entregar, né, por um justo, não por um injusto, mas Deus se entregou por nós ainda que fôssemos injustos. Ainda sendo injustos dele, se entregou por nós. Se deu por nós. Essa é a sua grande prova de amor. Por amor. Por amor, nosso Senhor subiu aos céus para nos enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós, né, quando estamos em graça, né, por amor. Por amor ele nos move. Né? Se o amor, ele cria, ele criou tudo diante do seu transbordar. Ele também é, né, dizia, respondeu às duas perguntas, o amor é este princípio do relacionamento, né? A relacionalidade se dá diante deste amor. Né? E vemos que buscou-se estas quebras, né? Quando vemos o relato de Gênesis, né, no capítulo 3, que é o relato do pecado, né, vemos que o que estava no início do pecado, né? A desconfiança. Né? A serpente, ela busca gerar na mulher esta dúvida sobre o amor de Deus. Né? E esta dúvida leva à desconfiança, o afastamento, o dar as costas a Deus, que é o pecado, a buscar os seus próprios interesses. Né? E também nós podemos ter estes atos, né, de afastamento, de dar as costas, esses atos de rebeldia, quando não escutamos a Deus, quando não escutamos o Espírito Santo que está em nós, quando estamos em graça. Né? E não escutando, buscamos expulsá-lo, né, diante do pecado mortal, diante da busca de nós por nós mesmos. Né? Mas ainda assim, Deus vem a nós, nos chama a ser algo diferente. Deus nos ama verdadeiramente, né? E nos dá seu amor, né? Estende para nós a sua mão. Ainda que não entendamos tudo, em tudo, tudo aquilo que Deus permite, tudo aquilo que Ele faz, é demonstração do seu amor. Né? Ainda que possamos não entender, possamos até achar espantoso, é ato de amor. Porque se dá diante desta relação próxima, íntima, nesse sentido de eternidade, não no sentido meramente temporal. E se amor com amor se paga, né, não devemos ser rebeldes e esquivos para com Deus. Mas, ao contrário, ser generosos, saber amá-lo. Né? São Bernardo, ele diz, né, nos seus pensamentos, a causa do amor a Deus é o próprio Deus. E a medida do amor é amar sem medida. Devemos entender isso, né? Devemos entender este ato de amor, né? E saber responder. Né? Responder e corresponder. Né? E assim, entendendo este amor, este ato do Senhor que vem a nós, que se dá a nós, né? Entender também aquilo que por vezes parece ser um pouco distorcido, que é o sentido da moral, né? Porque por vezes achamos, por que distorcido? Porque por vezes pensamos que a moral é um mero ato de comportar-se, o ato de agir, fazer isso, não fazer aquilo, né? E a base deste ato de relacionar, de agir, vemos que está no amor, né? A base está no amor, né? E assim, a base da moral é justamente isso, amar. Este ato de retribuir este amor, né? Deste amor de Deus que nos toca, que nos alcança. E temos modos, né, de agir, para retribuir a Deus, né? E como podemos fazê-lo? Primeiro, atos diante da nossa vida e também, né, o modo como agirmos. Primeiro, em relação à nossa vida, acreditar no amor de Deus. Né? O Senhor nos ama.
Ele nos escolheu. Ele sabe quem nós somos, melhor do que nós mesmos. Sabe os nossos erros, os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas misérias. E ainda assim nos escolhe. Nos escolhe para estar com Ele. Para e nos dá graças, nos dá forças para sair dessas condições, porque o Senhor sabe tudo o que nós somos capazes, Ele sabe para o que nós somos feitos, e Ele quer esta unidade conosco, Ele quer esta proximidade conosco, né? Vemos isso nos santos, como Deus quer. Basta ver a história dos santos, não olhar os santos como alguém distante, intocável, que está muito longe, mas como alguém perto, alguém que nos dá exemplo, né? Vemos, por exemplo, São Paulo, que perseguia a igreja de Deus, que estava ali lutando contra os cristãos, como o Senhor mesmo apresenta, porque me persegues, porque perseguir a Cristo, perseguir a igreja, perseguir os cristãos, é perseguir o próprio Cristo, né? Ainda assim o Senhor mostra o seu amor. Vai a Ele, mostra o seu amor, o toca, né? E Ele muda. Né? Ele muda o seu agir, né? Senhor, o que queres que eu faça? Esse ato de seguir a voz de Deus, né? E ele buscou fazê-lo. Também, anos depois, Santo Agostinho, né? Que tinha uma vida extremamente depravada, deturpada, buscando os seus prazeres, as suas glórias, né? A sua vontade. O Senhor foi indo ao seu encontro, foi chamando, foi atraindo, né? Atraiu diante daquilo que gostava, da retórica, atraiu, né, mostrando as incongruências daquilo que pensava, atraiu até chegar a isso, né? Em virtude do olhar e ver uma canção de brincadeira de crianças, tomou e leu, né? Tolelede, tome e lê. E tomou e leu e abriu a Sagrada Escritura, a casa e viu, né? Já é hora. Já é hora de deixar os seus pecados, a sua vida, né, distorcida e buscar a Deus, né? Para de ficar adiando. Ele o fez, né? Viu o amor de Deus, né? Que o buscou, que o chamou, que o tocou e correspondeu a isso. Também a cada um de nós, Deus nos chama, né? E mostra o seu amor. Mostra que ama a nós verdadeiramente, né? Ele se entregou por cada um de nós. Devemos crer isso, né? E se cremos, manifestar isso com atos, né? Quando pensamos em atos de amor para com Deus, talvez alguns pensem em atos grandiosos, como por exemplo o martírio, dar a vida por Cristo, talvez seja o maior ato de amor, mas não só. Deus não quer só um ato, ainda que grandioso, né? Se Deus nos chamar, né, nos dará graça, mas não só isso, né? Mas sim vários atos pequenos e constantes, né? Atos, né, que manifestem diante da nossa vida o nosso amor por Deus, nosso amor e união a Ele, e ver, né, o fato que por vezes somos, né, os homens, particularmente aqui no Brasil, muito sentimentais, né? Saber que atos de amor, né, que o amor não é mero sentimentalismo, mas também não é mero voluntarismo, não é só fazer as coisas, né? Inclui os dois, fazer e amar, fazer com amor, né? Diante do meu trabalho, diante dos meus estudos, né? O modo como eu lido e trato com os outros, fazer tudo por amor a Deus, né? Olhar o outro como se fosse o próprio Deus, saber tratá-lo com carinho, com afeto, né? Saber também lidar com o Senhor, né? O modo como eu rezo, buscar visitar o Santíssimo, rezar o terço com piedade, com devoção, estar nas missas, né? Cada parte da missa ter atenção, atenção, né? Já no meu preparar para ir da missa, né? Não ir de qualquer jeito, né? Chegar, né? Estar ali, rezar, me preparar para ouvir, para estar ali,
não chegar esbaforido, saber me organizar para antes, né? Chegar antes, ir no Santíssimo, rezar, depois participar de cada ato, né? Os ritos iniciais, ter atenção às leituras, à homilia, né? Saber aquilo que o Senhor está me falando, né? Aonde o Senhor está me tocando, o que, que Ele quer que eu mude, né? Buscar ter atenção, né? Diante da liturgia eucarística, o Senhor que se faz presente ali, verdadeiramente em corpo, sangue, alma e divindade que se dá a mim. Saber, né, ter este ato, né, diante dos ritos finais e saber que ali a missa não termina, mas é um difundir, é um levar, né, diante dos meus atos para outros, anunciar a outros, né? Mas também saber comungar, saber fazer silêncio, saber se voltar para Deus, conversar com Deus no íntimo, Ele que está em nós e nós nele, né? Este momento mais íntimo e relacional, né? Saber, né, ter estes tratos, até porque quem ama dá coisas boas ao amado, né? Não dá o resto, não dá as coisas de qualquer modo, né? Não posso rezar de qualquer modo, dar o resto do resto, o momento que sobra, mas eu busco dar o melhor, né? Se eu amo a Deus, eu busco dar o melhor. E por isso eu me dedico diante da minha atenção, me dedico diante de como eu vou rezar, né? Sabendo aproveitar os tempos, os momentos, né? Mas encaixar ao longo do meu dia para me voltar para Deus, para estar na presença de Deus, né? Saber me preparar para a missa, para poder dar o melhor da minha atenção, para poder ter esta unidade com o Senhor, né? Olhar, né, para aquela que nos mostra, né, como amar, né? A Virgem Santíssima foi aquela que mais amou a Deus, aquela que em tudo esteve unida a Ele, quem mais o amou, né? Saibamos ir a ela para aprender dela, né? E saber também que aquilo que apresentam os santos, né? Não há como amar a Deus sem amar a Virgem Maria. Não há como amar a Cristo sem amar a sua mãe. Nem como amar a Virgem Maria sem amar a Cristo, seu Filho. São estritamente unidos por este laço de amor e por isso, né, aprendamos a amar a Virgem Santíssima, né, diante desses atos de piedade, de união, de amor para com o Senhor e também assim ter, né, crescer em amor a Deus verdadeiramente, estes atos de piedade, de devoção, de união, né, sabendo rezar, né, com os afetos, com a vontade, fazer, mas fazer com amor e assim nos unir verdadeiramente a Ele, retribuir este grandioso amor que Ele dá a cada um de nós. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.